Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Você que trouxe a palavra de Deus, abra ela no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 40. Êxodo capítulo 40, dos versículos 34 ao 38. Todos acharam? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu te peço, Senhor, que as vozes desse mundo, ó Deus, os pensamentos, as nossas questões aqui sejam caladas nesse momento, ó Deus, e que eu venha diminuir, o Senhor crescer, e a Tua palavra, Senhor, venha penetrar os nossos corações, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, por essa igreja que aqui está, nós como igreja, Senhor Deus, me incluo, nós aqui como Teu corpo, ó Pai, possamos absorver, ó Deus, a Tua palavra, que nessa noite, Senhor, não tenham terras, solos inférteis, Senhor, solo pedregoso, Senhor Deus, ou solo onde os espinhos possam facilmente destruir aquilo que a Tua palavra venha construir nos nossos corações, Senhor. E nesse momento todo o empecilho do maligno, Senhor, todas as preocupações e os anseios da vida caiam por terra, Pai, e somente a Tua voz seja ouvida nesse lugar, ó Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Poder colocar o fundo, né? Êxodo, capítulo 40, versículo 34 em diante. Diz assim a palavra, todos acharam, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam a viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela seguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, e à vista de toda a nação de Israel, e em todas as suas viagens. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos passar por alguns textos, bastante textos nessa noite. E a princípio talvez você perceba essa palavra como uma coxa de retalhos, mas no final você vai entender aquilo que eu estou querendo falar. Amém? Irmãos, onde Deus habita? Onde Deus mora? Eu escutei algum burburinho. Onde que Deus mora? Em nós, amém? Sempre foi assim? Nem sempre foi assim. Mas uma coisa é certa: Deus sempre caminha no meio do povo. Na semana passada, os jovens voltando do retiro, e um dos textos que foram lidos aqui, enquanto fazia aquela celebração, é de quem subirá ao monte do Senhor, não é? Amém? No livro de Salmos, capítulo 24, né? E aí o texto diz: aquele que tem mãos limpas, enfim, né? Que se purifica e se santifica, porque para habitar no monte do Senhor, onde Deus habitava, é necessário santidade, amém? Ninguém vai habitar o monte do Senhor, ninguém vai estar nas tendas do Senhor se assim não for. Onde Deus está, é necessário haver santidade. E aqui nós vemos então Deus num tabernáculo, irmãos, que era móvel. Logo após Deus formar o seu povo, e aí quando esse povo cresce muito lá no Egito, depois de 430 anos, Deus resolve então visitá-los, Deus resolve caminhar com esse povo. Anteriormente ele havia caminhado apenas com algumas pessoas, os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó.
ele havia caminhado com Adão, e todos os dias, na viração do dia, Deus estava ali com ele, e eles conversavam, enfim. Você sabe o que está lá escrito no texto, como funcionava. Deus sempre habitando no meio do povo. E na verdade o livro de Gênesis descreve a criação do mundo, e esse mundo quando um grande templo, ou um grande tabernáculo, onde Deus habita agora, por meio da sua presença, colocando a sua imagem e semelhança no homem. Se você for fazer um estudo mais aprofundado de Gênesis, vai ver que a maneira como o texto é construído, e como ele descreve a criação, é como essa criação sendo o grande tabernáculo, o templo onde Deus habita. E o homem e a mulher, então, são a sua imagem e também a semelhança de Deus naquele templo, porque era costumeiro dos templos pagãos ao lado de Israel, em que a divindade era colocada no centro do templo por meio de um ídolo, por um formato de um ídolo que representasse a presença da divindade. O autor de Gênesis, tentando defender a sua fé, ele vai dizer: não, o verdadeiro Deus criou um tabernáculo que é o mundo inteiro, e a sua imagem são o homem e a mulher a qual ele criou. No centro da criação, no Éden, no Jardim das Delícias, que é a tradução da palavra Éden, ali Deus coloca a sua imagem e a sua semelhança, e toda a terra como sendo o seu templo. E o homem reflete então a glória desse Deus que é invisível hoje para mim e para você. Deus então caminha com algumas pessoas e finalmente ele estabelece um povo. Aqui já não é mais só Moisés, ou não é os patriarcas, é toda uma nação, o seu povo, a qual Deus caminha com eles. E aqui então, quando o tabernáculo é construído, e essa construção ela vem sendo descrita e narrada, as pedras preciosas que refletem a glória de Deus, a maneira como é construído um átrio, um santo lugar e o santo dos santos, ali onde era o lugar mais santo dentro do tabernáculo, onde a presença de Deus habitava. E quando esse tabernáculo finalmente ele é construído, aqui no texto de Êxodo capítulo 40, a glória de Deus então desce sobre o tabernáculo, por meio da nuvem, o que costumeiramente nós ouvimos falar o nome dessa nuvem sendo a Shekinah de Deus, a glória de Deus, irmãos. Onde Deus habita, no meio do seu povo, está a glória dele. A glória desceu sobre o templo. Só quando o tabernáculo estava pronto, a glória de Deus desceu, encheu. Porque senão ele era só um templo, um local vazio, sem a presença. Por meio do tabernáculo, a presença de Deus se manifestava no meio do seu povo. Era ali que Deus aparecia para o sumo sacerdote, dentro da tenda do encontro. Ali Deus descia em forma de nuvem, e aquela nuvem enchia todo o local. Então Deus estava propício a ouvir o seu povo e a perdoar o seu povo. Quando Deus habitava no meio deles, irmãos, no meio do povo, essa tenda, ela não ficava em um local específico, ela era móvel. Conforme o povo ia, a tenda se movia. Conforme o povo caminha, então, a presença de Deus vai com eles. De dia, com uma nuvem, e de noite havia fogo nessa nuvem, iluminando todo o caminhar de Israel. Deus habita onde então, irmãos? Não somente nos céus, num alto e sublime trono, Ele habita no meio do povo. João capítulo 1 vai dizer que Jesus então tabernaculou, ou seja, Ele se fez homem. O tabernáculo de Deus agora não é mais aquele tabernáculo no deserto. E perceba que a presença de Deus também está no meio do povo por meio de Jesus. Jesus não ficou fixo em um lugar, Ele caminhava no meio do povo. Ele agora era o templo de Deus e a presença de Deus entre nós. Ele olhou para a construção do templo e disse assim: pode derrubar ela, que em 3 dias eu reconstruo. A presença de Deus sai do tabernáculo e vem habitar em carne e em osso, num outro tabernáculo feito de carne no nosso meio. As coisas, às vezes a gente pensa que as coisas do Antigo Testamento simplesmente foram anuladas, não existem mais e agora é uma outra coisa. Não. Continuam as mesmas coisas, irmãos, de maneira diferente. Deus continua caminhando no meio do povo. Amém?
Ele caminha entre nós. Quando você vai para Apocalipse, você vê lá Jesus caminhando entre os candelabros, 7 candelabros, que representam os 7 Espíritos de Deus. E os candelabros também representam ali a igreja. Deus continua caminhando no meio do povo, porque assim Ele estabeleceu. Se Ele andava com Israel por meio do tabernáculo, agora Ele anda também com o seu povo por meio de Jesus. Mas enfim, a história de Israel ela vai evoluindo. O povo então é assentado na terra de Jerusalém, que nós cantamos agora, na terra de Israel, a qual nós fizemos menção ao mencionar Jerusalém. O povo é estabelecido ali na terra prometida, passa-se os anos, o tabernáculo está lá em Siló, as pessoas peregrinam até Siló, vão lá, fazem seu sacrifício. Lembra de Ana? Ela vai até Siló, onde estava o tabernáculo e a arca de Deus, e ali faz as suas orações. Quando o povo de Israel peca tanto que o Senhor envia os filisteus, eles tomam a arca de Israel e levam ela embora. Aonde que Deus aparecia no tabernáculo? Na tampa da arca. E aí então, se não me falha a memória, a nora de Eli, me corrija se eu estiver errado, pastor, quando soube da derrota de Israel, e que a arca havia sido tomada, ela disse, e acabou, e se foi a glória de Deus. Irmãos, a glória de Deus, ela pode sair do meio do seu povo. Você vai perceber na história bíblica que em algum momento a glória, a presença e o poder de Deus simplesmente vão embora. Porque para essa glória descer, você vai entender, precisa de uma coisa. Para essa glória habitar no meio do povo, precisa de algo. E que talvez nós estamos esquecendo do que é necessário para que a presença de Deus habite. E note que onde Deus se manifesta, o sobrenatural se manifesta. Uma nuvem que desce sobre o povo e que é manifesta por meio de fogo. Isso é poder, isso é algo sobrenatural. Você já viu fogo no céu assim? Pegando fogo numa nuvem? Já viu isso acontecer? Se você viu, talvez você tenha que visitar um psiquiatra, alguma coisa. Amém? Porque não dá fogo no céu. Na atmosfera não fica fogo. Mas quando Deus se manifestava aqui no meio do deserto, à noite, no frio, sabe que o deserto ele tem uma inversão térmica, né? De dia é muito quente e de noite é muito frio. Então Deus se manifesta de maneira milagrosa à noite com fogo, numa nuvem, para proteger o seu povo. A história avança, e conforme ela vai avançando, eu quero que você abra em Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 7. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 1. Onde Deus está, irmãos, o sobrenatural é manifesto. É impossível, irmãos, Deus estar em algum lugar e nada sobrenatural acontecer. É impossível isso. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 7. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo, e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças a Deus, dizendo, Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. É o mesmo padrão, é o lugar onde Deus habita, no templo, o átrio, o santo lugar, o santo dos santos. Lá dentro do templo, nem os sacerdotes conseguiam ficar, porque a glória de Deus encheu aquele lugar, a fumaça, a Shekinah, desceu ali sobre eles. Todo o holocausto que havia sido colocado, todo o sacrifício, um fogo veio do céu e consumiu. Não foi os sacerdotes que precisavam, eles precisavam, irmãos, havia sacrifício às 9, ao meio-dia e às 3 da tarde.
O sacrifício era oferecido nessas horas. Quem colocava fogo no altar eram os sacerdotes, amém? Você sabe que às 9, às 12, às 3 é justamente o período em que Jesus passou na cruz. Todo aquele período é às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Lembra que eu falei que as coisas não mudam do Antigo para o Novo Testamento? Ainda é o mesmo proceder. Deus não muda, irmãos. É por isso que Hebreus fala que Ele não muda. Não há variação nenhuma nele. Nesses 3 horários os sacerdotes ateavam fogo no holocausto, e aí então o holocausto queimava, porque aquela fumaça deveria subir constantemente diante de Deus. Aqui, quando o templo é inaugurado, quem coloca fogo no altar é o próprio Deus, irmãos. Não é uma ação nossa, você está entendendo? É Deus quem coloca fogo no altar, se o povo obedecer. Deus nem queria uma casa, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Morar num tabernáculo com o povo já era o suficiente para ele. Ele habitava no meio do povo, mas de certa forma ele aceita o que Davi quer fazer. Davi queria construir uma casa. Talvez Davi e Salomão construíram uma casa para ofuscar de certa forma os palácios que eles fizeram para ele. Se você ler 1 Reis, você vai ver ali que quando Salomão assume o trono, ele faz uma casa 3 ou 4 vezes maior para ele. E aí ele constrói o templo do Senhor. Ou seja, ao mesmo tempo em que o autor ali queria colocar que ele fez algo que Deus aprovou, no meio disso, o autor de Reis está criticando Salomão por construir uma casa maior do que o templo do Senhor para ele. De certa forma, Salomão está tentando, sabe, pastor? Então tá, já que eu estou oprimindo o povo, todo mundo acha que Salomão é um rei muito sábio, muito amável, né? um grande rei por conta da sabedoria dele. Não, irmãos, Salomão foi um tirano e um carrasco, cobrava pesados impostos para ele se deliciar na sua casa real, extorquia mesmo o povo. O filho dele vai fazer pior ainda do que ele, vai cobrar mais impostos ainda. E você é brasileiro, você sabe o quão ruim é pagar imposto, né? Eu acho que Salomão era brasileiro. Mas aqui, embora Salomão tenha construído uma casa muito maior para ele, o seu palácio muito maior, Deus de certa forma, olha como é interessante isso, aceita o templo de Salomão. E a maneira de Deus dizer que está aceitando esse templo, é que a glória desceu sobre ele. A glória encheu o templo. Às vezes Deus até valida algumas coisas que a gente quer fazer, mas Deus não mandou. Às vezes o Senhor valida algumas coisas que nós queremos construir, mas Ele diz assim: não foi isso que eu pedi para vocês. Então Deus aceita. Ele acende o altar. Ele valida essa casa. E ele passa a habitar no Monte Sião, em Jerusalém, do Salmo 24. Ele passa a morar ali, com o povo. A presença dele está ali. Cada vez que um israelita ia levar um holocausto, ia levar uma oferta, e uma vez por ano, a glória de Deus enchia o templo, e o sacerdote também entrava no Santo dos Santos com fumaça, para que ele não visse nada do que está acontecendo ali, porque ali Deus aparecia para ele. E não só para ele, mas ali Deus estava propício a perdoar Israel, a restaurar Israel e ouvir as orações que eram direcionadas a essa casa. Cada vez que um israelita fora de Jerusalém orasse em direção ao templo, ele seria ouvido por Deus, e todas as orações que fossem feitas naquele lugar seriam ouvidas por Deus, porque Deus aceitou essa casa para morar no seu povo, no meio do seu povo. Só que, irmãos, para que Deus habite no meio do povo, é necessário que haja unidade entre o povo, e é necessário também que haja santidade no meio do povo. Amém? Se não houver essas coisas, Deus vai embora. Se não houver unidade e santidade no meio do povo de Deus, Deus vai embora. E olha que Deus é tão bom, irmãos, que Ele demora para sair de um lugar. Israel começou a queimar os seus filhos a Baal, irmãos.
Israel começou a fazer, já depois desse templo dedicado ao Senhor, Israel começou a fazer atrocidades, e antes disso sempre foi um povo de dura serviço. Quando eles queimavam as crianças a Baal, geralmente elas chegavam drogadas, ou até mesmo mortas, e geralmente era o primogênito, eram colocadas numa urna, a criança drogada ou morta, colocada sobre um altar e era ateado fogo naquilo. Eu fico olhando para minha filha, né? Hoje ela completa 1 ano e 2 meses, e eu fico pensando como é que aqueles israelitas tinham a coragem de queimar os seus filhos, ou até mesmo aqueles outros povos pagãos, em nome de deuses que não são deuses. Eles tinham olho, mas não podiam enxergar nada, tinham ouvidos, não ouviam nenhuma oração, tinham boca, mas não falavam nada, e os israelitas começam essas práticas, eles começam a confiar na política, e aí então, para se livrar da Síria, por exemplo, faziam acordos com o Egito, e aí Deus diz, olha, vocês que estão aí se encostando no Egito, o Egito é como um caniço, como cana, que quebra. Se você se encostar na cana ali, ela vai quebrar, e ela vai formar uma ponta que vai cortar você. E Deus está falando para o povo, olha, não vão lá pedir ajuda para o Egito, eu já tirei vocês de lá, saiam daí. Tem um povo de Israel, irmãos, que vai para o Egito, lá em Jeremias 44, você vai ouvir essa história, você vai ler essa história, que eles vão para o Egito, por conta já das desgraças que Deus está enviando, porque, irmãos, Deus julga o seu povo e castiga o seu povo. Não pense nós, pelo fato da graça de Deus, que Deus não visita, não julga e não castiga o seu povo. Deus visitou o povo, e aí eles dizendo assim, olha, Jeremias, pode falar para o Senhor que nós não vamos parar de queimar incenso à Rainha dos Céus. A Rainha dos Céus era uma divindade que era adorada, né? E diziam assim, olha, enquanto nós estávamos queimando incenso, havia prosperidade para nós ganhávamos bem, comíamos bem, vivíamos bem, e aí nós passamos a adorar o Senhor e a espada veio sobre nós. Não, vocês estavam fazendo o que era errado, e aí a espada do Senhor veio sobre eles. Mas eles dizem assim, ainda que você fale, nós não ouviremos as tuas palavras. Imagina você chegando hoje, o pastor Leodoro, dizendo assim, pastor, pode pregar o que quiser, eu não vou obedecer. Oi, pastor? Na cabeça, né, pastor? Trazendo para os nossos dias, era isso que o povo estava falando para Jeremias, nós não vamos ouvir o Senhor. E aí tinham os profetas da prosperidade, que o povo gosta, que dizia assim, não, daqui a 2 anos não vai vir nada de destruição não, fiquem tranquilos, voltem para as casas de vocês, façam o que vocês estão fazendo, porque não vai vir destruição. Aí então Nabucodonosor vem, 3 vezes, 605, 597, por fim ali 580 e poucos, e destrói Jerusalém, e principalmente ele destrói a habitação de Deus, o templo. É a primeira vez que esse templo vai ser destruído. E aí Deus dá 70 anos para eles repensarem no que fizeram, 70 anos, 7 sábados. Eles passam 70 anos na Babilônia e retornam, tempos difíceis. O rei Ciro da Pérsia libera e dá uma ordem para que eles retornem e reconstruam a casa de Deus, reconstruam o templo do Senhor, a morada de Deus. Você pode ler isso em Esdras capítulo 1, e também no livro de Neemias, esse retorno do povo de Deus para Jerusalém, para Sião, para esse monte, onde eles deveriam habitar, de coração limpo, com mão limpa, sabe, em santidade. Ali, Deus deixa eles retornarem, e eles até reconstroem a casa do Senhor, com muita preguiça, irmãos. O livro de Ageu, né, pastor Udo, nós comentávamos essa semana, ela vai narrar que o povo de Deus estava construindo, e aí parou de construir a casa do Senhor, a habitação de Deus. Se não, esse templo aí, uns olhavam e choravam, diziam, não, isso aí nem chega perto do que o templo de Salomão foi um dia. Aí o Senhor diz assim, não, continuem a obra, façam a obra, porque a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Você conhece o texto, né? Você sabe do que esse texto está dizendo.
Só que engraçado, irmãos, não há nenhum relato bíblico ou extra-bíblico dessa época que diga que a Shekinah novamente desceu sobre o templo. O templo está reconstruído, o povo está de volta na terra, o sacrifício retornou, mas a glória não retornou. E aí como é que o autor de Ageu pode dizer que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, se não tem glória lá, irmãos? Se não tem Shekinah, se não tem nuvem de fogo, se não tem manifestação sobrenatural, isso significa o quê? A glória de Deus não voltou, o povo voltou, os sacerdotes voltaram, tudo voltou, mas a glória de Deus não retornou para o templo. É triste isso, né, irmãos? Que o povo esteja ali, o templo esteja ali, o sacrifício esteja ali, mas Deus não está ali. Obviamente que Ele está, Ele é onipresente, amém? Mas a presença manifesta, não há. Leia o livro de Malaquias quando você chegar em casa. Você vai ver ali no livro de Malaquias como é que os sacerdotes do Senhor estavam se portando. Eles estavam, irmãos, entregando animal cego. Não poderia, o cordeiro ele tinha que ser imaculado. Cordeiro, imaculado. Está entendendo? Não podia ter nenhum tipo. E eles estavam vendendo animal cego, animal coxo. Os sacerdotes separando-se. E Deus diz assim: eu odeio o divórcio. Ou seja, tem templo, tem sacrifício, tem sacerdote, mas já não é mais a mesma coisa. Outro fator, nessa época os sacerdotes, eles pagavam, irmãos, olha que absurdo isso. Os sacerdotes pagavam para o governador, para assumirem o cargo de sumo sacerdote. Pagavam, davam quantias altas, para que naquele ano, naquele período, eles fossem o sumo sacerdote. Na época de Jesus, em que o templo então agora é transferido para ele, a corrupção era pior ainda. No templo eles até tramavam um golpe de Estado. O sacerdote que estava lá não era da casa de Zadok. As pessoas não tinham acesso, irmãos, muitos israelitas não tinham acesso ao templo, porque não tinham dinheiro para pagar. Porque os cambistas que estavam ali, quando Jesus purifica o templo, eles estavam cobrando valores exorbitantes. Aquele templo ali recebia dinheiro do Império Romano para funcionar. Tem templo, tem sacerdote, tem holocausto sendo queimado, mas é um templo corrompido. E Deus deseja onde? Estar aonde? Morar no meio do povo. Como é que Deus vai habitar no meio desse templo, irmão? Jesus vem então para purificar esse templo. Ele purifica, amém? Ele purifica, ele coloca os cambistas para correr, ele coloca os corruptos para correr. Ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Os gentios já não tinham mais acesso ali, os próprios judeus também não tinham acesso, eles não poderiam ser purificados, irmãos. Era por isso que Jesus purificava as pessoas da lepra, para que elas pudessem entrar novamente no templo, porque no templo era manifesta a presença de Deus. Os milagres eles não aconteciam assim, porque Jesus acordou hoje, tipo, só toma aí uma cura aí. Jesus não era curandeiro, irmãos. Ele curava com um propósito, para que aquele povo, o povo de Deus, pudesse ter acesso ao seu Deus novamente. Ele dizia: olha, vai lá, mostra para o sacerdote, coloca a oferta que tem que ser dada, e mostra que você está purificado. O templo, que era o lugar de purificação, agora está em Cristo Jesus. Ele tem poder para purificar, e Ele é como o tabernáculo, que se move para Galileia, desce para a Judeia, vai para Pérea, vai lá para Cesareia Marítima, onde o povo está, Deus está. Na pessoa de Jesus, Deus visitou novamente Israel. A glória dessa segunda casa é infinitamente maior do que a primeira. E aí então Jesus morre, ressuscita, e começa a juntar o seu povo de novo. E ele diz assim: olha, vem cá Pedro,
João, Pedro, Tiago, João, num barquinho. E ele vai chamando novamente os apóstolos. Vocês não entenderam algumas coisas, vem cá, volta aqui. E aí para onde que ele manda os discípulos, irmãos? Lá no finalzinho do livro de Lucas e no início do livro de Atos, para onde que ele manda o seu povo? O que ele diz para aquela igreja daquele momento? Ele diz, olha, vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, fiquem lá. Irmãos, onde que era o templo de Deus? Onde ficava? Jerusalém, amém? O templo agora foi derrubado e reconstruído, então o templo é Jesus, amém? Sim ou não? Mas a Bíblia diz no Novo Testamento que eu e você somos o quê? O corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo e é o corpo dele que é o templo, o que nós somos, irmãos? E para o templo ser aceito por Deus, o que precisa acontecer? A glória precisa descer, né? O que acontece em Atos capítulo 2, irmãos? Línguas como de fogo caindo sobre o povo, irmãos. É a palavra, não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. Deus reconstruiu aquele templo que foi destruído por Nabucodonosor e que foi profanado por Antíoco Epifânio, foi reconsagrado, mas mesmo assim ele não habitava mais lá. Ele vai destruir esse templo no ano 70, porque não precisa mais dele. Agora tem a igreja. O Espírito Santo é a Shekinah de Deus agora para nós, irmãos. Mas para ele descer sobre o templo, tem que haver o quê? Unidade e santidade. O que eles estavam fazendo no cenáculo? Estavam orando, jejuando, buscando a Deus em unidade. Orando, jejuando e buscando a Deus em unidade. E aí então a glória desceu sobre eles. 40 dias depois da Páscoa, no Pentecostes, depois de muito tempo que houve uma Páscoa lá no deserto, o Espírito, o próprio Deus encheu o tabernáculo. Depois de uma nova Páscoa, a última e verdadeira e derradeira Páscoa, depois de um bom tempo, Deus derrama de novo a Shekinah dele sobre o tabernáculo. E aí eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Coríntios, no capítulo 3. Irmãos, enquanto eu ministro essa palavra e antes disso, meu corpo tremia por inteiro, por saber a profundidade e a seriedade disso que eu estou falando. O templo trocou, irmãos. Não é mais o templo em Jerusalém, é quando eu e você estamos reunidos. Amém? Nós somos o templo de Deus, você individualmente também o é. Mas nós, preste atenção, é no plural, irmãos. Nós somos o templo de Deus. Irmãos, não lhe pudes falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas servos por meio da quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus. Preste atenção nessa parte B, e edifício de Deus.
O templo é um edifício, amém? Eu e você somos esse edifício. Ao mesmo tempo que Paulo usa a metáfora de uma lavoura que está sendo trabalhada, ele também usa a metáfora do templo, de um edifício, de pedras, que são colocadas umas do lado da outra, até constituírem um altar, e finalmente até constituírem um templo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. O outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. O templo no Antigo Testamento, irmãos, não era construído de feno e palha. Pelo contrário, todo ele por dentro era revestido de ouro maciço. O chão, as paredes do Santíssimo Lugar e também do Santo Lugar. O candelabro era feito de ouro. As pedras preciosas que você encontra lá no livro de Apocalipse, que formam o fundamento da cidade, são as mesmas pedras que eram colocadas no peitoral, no colete do sacerdote. E essas pedras também estavam nas fundações do templo de Salomão. Ele também revestiu aquilo de pedras preciosas, indicando a verdadeira realeza e a beleza de Deus, que era manifesto ali dentro do templo. E aí ele diz: olha como você está construindo esse templo. Vocês, igreja, olhem como vocês estão construindo. Eu já coloquei o alicerce, que é Jesus, não existe outro. Agora, no resto da construção dessa edificação, veja como você constrói. Não tem como você colocar feno e palha no templo de Deus, irmãos. Porque o fogo da glória que desce, ele vai consumir o feno e a palha e vai mostrar o que é a tua obra de verdade. Vai ser salvo ainda passando pelo fogo, mas vai expor a tua obra. Não era uma obra boa. Só aquilo que é feito com pedra preciosa. Versículo 14: se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Preste atenção agora no versículo 16, que é o cerne daquilo que eu estou pregando nessa noite. Vocês não sabem que são o santuário de Deus? E que o Espírito de Deus, ou seja, a Shekinah de Deus, habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Como é que se destrói o templo de Deus, irmãos? Dividindo ele. Você vai pegar o contexto da carta de Coríntios, todo ele é sobre divisão. A igreja estava dividida, ao que me parece, por alguns se identificarem como sendo de Paulo. Paulo fundou aquela igreja, juntamente ali com Priscila e Áquila, entre outros cooperadores. E aí outros estão dizendo que pertenciam a Pedro, a Cefas, e outros ainda dizendo que pertenciam a Apolo. Apolo era um cara que pregava muito bem, tinha uma eloquência, um ensino na palavra fantástico, e aí a igreja estava se dividindo entre eles. Essa igreja, irmãos, é uma igreja problemática, né? Pessoal, o Vini que está no ITQ ali, a gente estudou essa carta semana passada, e é uma igreja problemática. É uma igreja tão problemática, irmãos, que tem uma família onde o filho está se relacionando sexualmente com a esposa do seu pai. E Paulo diz: nem entre os pagãos, nem aqueles que não são crentes, tem uma imoralidade tão grande como essa que está acontecendo aí entre vocês. Aquela igreja, irmãos, ela estava dividida por dons espirituais. Olha que absurdo, irmãos. Porque uns que profetizavam se achavam melhores do que aqueles que oravam em língua estranha. E aí outros que tinham outros dons, sabe, então estavam se degladiando. E aí Paulo escreve aquela extensa lista de dons do capítulo 12 e o capítulo 13, irmãos,
ele é escrito para dizer que o caminho mais excelente para o povo de Deus é o amor, não é a divisão, irmãos. Você pode ter todos os dons espirituais que Deus te deu, mas se você está promovendo a divisão na igreja, Deus está contra você. Você pode ter e ser o maior ofertante da igreja, mas se você propõe divisões no seio dela, Deus está contra você. Se eu estou aqui ensinando a palavra, e por meio desse ensino, ou qualquer coisa que eu faça através do meu ministério, promovendo o sectarismo dentro da igreja, Deus está contra mim, porque o templo dele não pode ser dividido, que é o seu povo. Irmão, se você promove divisões dentro da igreja, irmãos, nós como igreja pecamos. Se você é o promotor da divisão, Deus está contra você, porque eu e você somos o santuário de Deus, e se alguém se põe contra esse santuário, Deus se colocará contra ele. Se o santuário não for edificado de maneira uníssona, a glória de Deus não desce. Esse é o sinal. Eu mostrei para você biblicamente que é assim que funciona. Não funciona de outra forma, não funciona de outro jeito, não há outro caminho para a igreja, para que o sobrenatural de Deus se manifeste, se nós não formos uma coisa só. Se nós não formos uma coisa só, irmãos, nós vamos ficar igual aos profetas de Baal, gritando o dia inteiro, mas o fogo não desce, se cortando dizendo, Senhor, faça algo. Não, Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Pelo contrário, quando o povo de Deus está dividido entre aqueles que seguem o Senhor e aqueles que não seguem, aqueles que adoram os ídolos, aqueles que não adoram, o resultado é exílio. O resultado é estar longe da terra. Olha só, o exemplo de Absalão, filho de Davi. Há uma contenda na casa de Davi por conta dos pecados dele. A espada nunca se apartou. Absalão, que era o filho dele, ficava na porta, se eu não me engano, do palácio do rei, agora me falha a memória, enquanto o rei era responsável por julgar Israel. As pessoas vinham, colocavam as suas causas diante do rei, e o rei julgava. E aí Absalão está lá na porta, dizendo assim, para aqueles que se achegavam ao rei, vem cá, você veio falar com o rei hoje? Vim falar com o rei. Tu acha que o rei vai olhar a tua causa? Não. Esse é o espírito de Absalão. Ele não vai, ele quer tomar o lugar do pai dele. Diz assim, não. O rei não vai julgar a tua causa. Não vai. Agora, se eu fosse o rei, certamente eu olharia para você. Certamente eu olharia para as tuas causas. Certamente eu ia fazer a tua vontade. Olha aí, o rei. Tu acha que um rei fraco desse que não consegue nem condenar? Aqui agora eu estou aumentando, Isso não está no texto bíblico, mas provavelmente era aquilo que ele falava. Um rei que não consegue nem condenar o seu próprio filho, que dos filhos de Davi, um violentou a sua própria irmã. Consequência do pecado dele com Batseba. Então ele estava dizendo assim, ele não consegue, não dá conta nem da casa dele. Como é que ele vai julgar a tua casa? Não, deixa aqui. E aí, sabe o que ele faz? Ele pega as mulheres de Davi, traz, para junto dele, para tentar humilhar o pai dele, e dizer assim, agora, eu sou rei. Ele é até aclamado rei, irmãos, mas ele morre de uma maneira muito trágica. Forcado, preso numa árvore. Você, que porventura faz divisão na igreja, irmãos, estou falando isso com temor no coração, para que eu não seja um que promova isso. Se você promove a divisão da igreja, é o espírito de Absalão que está sobre você, não o espírito do Senhor. Só que pelo espírito de Absalão, vai acontecer o que aconteceu com Absalão. Você não vai ficar literalmente preso num galho, mas a sua vida espiritual, Deus vai podar. Porque nós, irmãos, eu volto a falar, esse texto de 1 Coríntios, ele não deve ser utilizado para você dizer assim, eu sou o templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar do templo do Espírito Santo, então eu vou me matricular no CrossFit amanhã. Ou na academia. Irmãos, tem uma coisa que me irrita, é a Bíblia sendo distorcida. O resto,
Agora, quando eu vejo um texto bíblico sendo distorcido, isso me causa, sabe? E sabe por que nós distorcemos? Porque nós não queremos compreender a profundidade e a gravidade das coisas que estão escritas ali. Aí então eu dou uma diminuída, eu digo, não. Está vendo aqui? Você é templo do Espírito Santo, você precisa cuidar de ti, você precisa se arrumar, se vestir bem, você precisa ir para a academia. Imagina, né? Esse templo aí está meio falhando. Não, irmãos. Você é o templo do Espírito porque Deus habita dentro de você e dentro de nós. Não desfaça esse templo, meu irmão. Essa é a temática de todo o Novo Testamento. Eu já vou terminar. Vamos rapidamente a Gálatas. Gálatas capítulo 5, lá no versículo 13 até o 15. Deixa eu te dar o contexto de Gálatas. Na igreja da Galácia, ela estava passando por um problema. Ela foi evangelizada por Paulo, recebeu o Espírito Santo, e aí algumas pessoas no meio da igreja, alguns judaizantes, estavam espalhando no meio da igreja o seguinte, que para você ser salvo, estar em Cristo, você deveria se circuncidar. Você sabe o que é circuncidar, né? O prepúcio do pênis masculino, que era o sinal da aliança com Abraão, deveria ser retirado ao 8º dia de vida para o povo judeu. Paulo vai dizer que não precisa mais dessa circuncisão, porque esse sinal agora é feito aonde? De acordo com Colossenses, no coração. Quando nós somos batizados em Cristo, o nosso coração ele é circuncidado em Cristo Jesus. Então eu e você não precisamos viver como um judeu para ser parte da família de Deus. Eu vejo muita gente querendo judaizar a igreja, aí coloca um talite, shofá, quipá. Eu digo para você o que Paulo disse aos Gálatas: se você quer viver debaixo da lei, você é um maldito, porque maldito é aquele que não viver por essas coisas. Cristo já se fez maldição no nosso lugar, nós não precisamos querer imitar o modo de vida do judeu. Para quê? Aquilo foi uma outra aliança, nós vivemos numa nova. Então a igreja novamente está dividida, irmãos, entre aqueles que dizem, olha, para ser de Jesus, tem que circuncidar. Paulo fica tão irado com esses caras, que ele diz assim, ó, já que vocês querem se circuncidar, então corta tudo fora aí já de uma vez. Está lá, irmão, não estou inventando, está na Bíblia. Corta fora logo de uma vez. Se vocês querem destruir o povo de Deus por conta dessa divisão, tem que circuncidar, não tem que circuncidar, tem que ir no templo orar, não tem que ir no templo orar. Paulo fica tão irado e diz assim, ó, vai, corta logo de uma vez aí então. Arranca fora. E aí, aqui no capítulo 5, do 13 ao 15, ele diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume em um só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Não é a mesma coisa da igreja de Corinto? Não é o mesmo padrão, irmãos? Aqui eles estão se dividindo por conta de circuncisão, lá é por vários motivos, mas Paulo deixa uma coisa bem clara: vocês são santuário de Deus. Como é que vocês vão se destruir mutuamente, irmãos? Irmão, como é que você vai fazer fofoca de um outro irmão seu que está sentado aqui ao teu lado? Irmãos, como é que você vai se opor ao ministério da pessoa que está ao seu lado, dizendo, não, isso aí não tem tanta valia, é isso aqui que vale mais? Ou como é que você vai fazer divisões, irmãos? Como é que você vai fazer uma panela dentro da igreja dizendo, só esse aqui entra, esses aqui não entram? Sim, irmãos, eu repito com temor e amor no coração, se nós fizermos essas coisas, Deus está contra nós. Não tem sobrenatural, não tem glória, irmãos, não tem fogo, não tem Shekinah, não tem nada disso. Como é que Deus iria, irmãos, descer fogo sobre o templo e glória sobre o templo ou sobre o altar, se o altar estivesse rachado, quebrado, sem as pontas? Como é que o holocausto ia ser colocado ali em cima, irmãos?
Se a igreja está dividida, como Deus pode operar no nosso meio? E aí a igreja do século 21 diz assim: meu Deus, mas nós não vemos mais milagres, nós não vemos mais poder de Deus. Então nós vamos ter que desenhar agora para a igreja, irmãos. Não acontece mais nada disso, porque nós estamos divididos, irmão. Todo dia nasce uma igreja nova, meu irmão. Todo dia tem uma denominação nova. Jesus ora, João capítulo 17, para que eu e você e todas as igrejas sejam uma coisa só, irmão. Para que o mundo creia que o Pai enviou Ele. Se você está dividindo a igreja, seja por qualquer motivo, irmão, você está destruindo o santuário de Deus. Pense nisso, irmãos. Se você se opõe a algum ministério, a alguma coisa, a alguma mudança, irmãos, não é pecado discordar. Agora, se você discorda, chega e fale: pastor Leodoro, eu penso que esse púlpito aqui não é tão legal, nós gostaríamos daquele lá. E aí você vai sentar, conversar com o pastor, expor o seu ponto de vista, e aí num acerto de contas, né, pastor, nós vamos dizer: olha, irmãos, nós sabemos, aquele ali, ele é bonito, olha que madeira linda, mas para funcionar melhor o culto, nós estamos colocando esse aqui, e aí aos poucos você vai se acostumando, mas não fique murmurando porque trocou o púlpito, ou que tem agora uma... Não, irmãos, os tempos estão mudando, nós vamos fazer coisas novas e tal. Não, mas não pode mexer nas coisas da igreja. Irmão, tu mora numa casa com arquitetura dos anos 70? Alguns preferem, não é, pastor? Tudo bem, não há problema nisso. Mas a maioria de nós aqui não mora numa casa com arquitetura dos anos 70. Mas na igreja, se a gente mexer um pouco... E aí divide a igreja por conta dessas coisas, irmãos. Eu não posso suportar isso. Sabe por quê? A gente não pode suportar essas divisões, porque nós queremos ver os céus abertos sobre essa casa aqui, irmãos, sobre nós queremos ver o Espírito Santo sobre as nossas vidas, como língua de fogo, como uma nuvem lá no deserto, com fogo nessa nuvem, ou como o fogo que caiu sobre o holocausto, lá quando Salomão dedicou o templo, irmãos. Eu quero ver isso, eu quero ver essas coisas, irmãos. Eu quero ver, sabe o quê? Pessoas que estejam em cadeira de rodas, sendo levantadas, aqui no meio, no nosso meio, irmãos. Eu quero ver, sabe, novas pessoas sendo elevadas ao ministério, e participando, e trabalhando, e pregando o evangelho. É isso que eu quero ver, sabe, irmãos. Eu olho às vezes para os nossos grupos de louvor, e às vezes nós não temos bateristas, às vezes nós não temos baixistas, e eu quero que tenha mais disso na igreja. Eu quero que tenha mais pessoas tocando guitarra, eu quero que tenham mais pessoas desenvolvendo esse ministério. Eu gostaria de ver mais pessoas entrando no diaconato, servindo, abrindo o seu lar para as casas de paz. Irmãos, é isso que a igreja precisa, amém, irmãos? A igreja precisa disso, ela precisa crescer, porque esse é o propósito de Deus. O propósito, quando Deus criou o homem, colocou no jardim, era para que ele crescesse, se multiplicasse, expandisse, povoasse toda a terra. O propósito de Deus para a igreja é uma nova criação agora. Eu e você temos que fazer aquilo que Adão deveria ter feito, que esse reino de Deus se expanda, cresça, aumente, apareça, que as pessoas vejam o que Deus está fazendo aqui no nosso meio. É isso que eu quero, irmãos. É para isso que todo ministro foi chamado, é para isso que todo diácono foi chamado, todo líder de célula, todos aqueles que fazem parte do ministério, irmãos. Foi para isso que nós fomos chamados, para ser esse edifício. E para encerrar, vá comigo a 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Lá no finalzinho do Novo Testamento, a partir do versículo 4, aleluia. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 4 diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens. Irmãos, o fundamento é Jesus, não tem outro, irmão. O fundamento não é o seu bem-estar, o fundamento não é o quanto você é queridinho,
O fundamento é Jesus. À medida em que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é a pedra preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Nenhum de nós aqui, eu acho pelo menos, nasceu judeu e já nasceu dentro do pacto e da aliança com Deus. Nenhum de nós que estamos aqui, a não ser que você tenha ascendência judaica, o que eu acho difícil. Nós não éramos povo, nem sonhávamos em pertencer à tribo de Levi para poder oficiar no templo. Ninguém de nós aqui é levita, irmãos, para trabalhar no templo. Mas agora, aquele templo que foi destruído, que era destinado somente à família de Levi, está aqui, ó. A pedra que formula isso é Jesus, aquela que dá o ângulo. E aí Pedro diz assim: e vocês são pedras vivas nesse edifício. O templo de Deus, ele não é feito mais com aquelas pedras lindas lá de Israel. Ainda, acho que Deus é tão misericordioso, pastor Leodoro, que ele deixou só um pedacinho daquele muro ainda lá no muro ocidental, só para o povo lembrar: olha, um dia eu já habitei aqui com vocês. Olha que triste isso, irmãos. Eles estão até hoje esperando esse templo de novo. E eu tenho uma triste notícia, irmãos: não vai ser reerguido. Não vai ser. Aquela geração que mandou crucificar Jesus, olha, deixa cair o sangue dele sobre a nossa cabeça. Se você tiver oportunidade, leia o relato de Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, sobre a destruição de Jerusalém. Os romanos nem queriam destruir, irmão. Mas os judeus revoltosos, levantando para eles falsos messias, provocaram tanto a ira de Roma, que o general Tito saiu lá da Inglaterra, se eu não me engano, onde ele estava, acho que ele estava numa campanha na Britânia, e veio descendo, enviando legiões. Essas legiões, elas entraram pelo norte de Israel, e elas vieram varrendo tudo, irmão. Jerusalém pertencia a Roma naquela época. Os romanos vieram varrendo tudo. E quando Jesus diz, né, ai das grávidas naqueles dias, é porque os romanos, quando chegaram nos campos e em Jerusalém, e aqueles que rejeitavam o domínio deles, abriam a barriga das grávidas, tiravam as crianças e passavam ao fio da espada as crianças que eram tiradas da barriga dela. De tanto que o povo de Deus insistiu em não reconhecer que o templo agora estava ali diante deles. E dizer: não, pode crucificar, pode destruir a pedra angular. E aí veio o castigo. Os discípulos de Jesus que haviam ouvido aquilo que está registrado em Mateus 24, eles haviam saído da cidade. Os nazarenos, como eram chamados, saíram. A igreja, uma parte dessa igreja foi se instalar lá na Síria. E aí veio a destruição e varreu tudo, irmãos. Varreu tudo. O templo foi destruído. Não ficou pedra sobre pedra, a não ser aquele pedacinho que você vê lá quando vai a Jerusalém. E todo aquele ouro
E todas aquelas pedras preciosas, irmãos, que estavam ali dentro, Tito, o filho de Vespasiano, que depois se tornaria imperador de Roma também, derreteu, coletou e levou para Roma para terminar o Coliseu. Se você visitar o Coliseu, lá dentro do Coliseu, tem partes do tesouro que eram do templo de Jerusalém. A realeza do templo do Senhor foi para construir um templo de pagãos, que não conheciam o Deus dos exércitos. Derreteu, irmão, sabe aquele candelabro de ouro lindo, maravilhoso, que representava o Espírito Santo? Foi derretido e foi levado. Que essas pedras preciosas não sejam queimadas pelo fogo. Nessa edificação, irmãos, Deus não vai mais construir um templo, Ele está construindo a mim e a você para aquele dia. A marca desse templo é o sobrenatural que desce sobre ele.